A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD, o podcast promovido, o EBD em Síntese, podcast promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã. Essa ação ela tem o intuito de contribuir com o conhecimento dos nossos professores e você que tem nos acompanhado. Estamos aqui juntos sempre para levar um ensino bíblico e teológico de qualidade a todo o nosso corpo docente. Tenho a alegria e satisfação de sempre contar com a presença dos ilustres professores, o professor João Ribeiro e a professora Amilde Trachete, a quem muita alegria saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Amilde. A paz do Senhor, professor Sérgio. Amém. Sempre bem bem-vinda. Satisfeitos com mais uma aula, né? Que temos o privilégio de estudar. Verdade. E também a alegria de contar com o nosso professor, o presbítero João Ribeiro. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professora Amilde, a paz do Senhor, caros colegas professores e também alunos que acompanham o podcast EBD em Síntese. É uma satisfação estar de volta para nós compartilharmos mais algo da parte da Palavra de Deus com todos vocês. Que bênção, né? E, curiosamente, né, no trimestre anterior, nós comentamos um pouquinho sobre casamento. E hoje estamos aqui, mais uma vez, para comentar sobre os ataques contra a igreja. É um tema tratado nesse trimestre, falando sobre as sutilezas de Satanás que tem atuado, né, nesses últimos dias, antes da volta de Jesus Cristo. E hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 4, que trata sobre a sutileza da normalização do divórcio. Estaremos trabalhando aqui o contexto do Antigo e Novo Testamento, sobre essa ótica da discussão sobre o divórcio, o que se pensava no Antigo e Novo Testamento. Também falar um pouquinho sobre essa sutileza da normalização do divórcio e, por fim, tratar um pouquinho sobre a prática pastoral diante dessa temática tão delicada a ser tratada, que é o divórcio. A lição que você deve ter aí em mãos, ela trata sobre o texto áureo em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz: assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática nos ensina qual é o padrão bíblico sobre o casamento. E aí nós temos 3 adjetivos que vão resumir qual o padrão bíblico sobre o casamento: heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Se você for olhar a lição, você tem a leitura bíblica em classe, eu queria destacar aqui o versículo 9 que diz: e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem, queridos, nós já estaremos, então, passando a palavra aos nossos comentaristas. Se você olhar na introdução da lição, nós estaremos, né, trabalhando, comentando sobre esses tópicos principais da lição, mas não posso esquecer aqui, professor Amilde Trachete, professor João Ribeiro, falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, é apresentar a discussão do divórcio sobre o contexto bíblico, a ótica vétero e novo testamentária. Apresentar também os aspectos morais e também legais acerca do divórcio e, por fim, refletir sobre a prática pastoral com pessoas em situação, em processo, em andamento, ou pessoas que, por sua vez, infelizmente, passaram pelo divórcio. Sabemos muito bem que é um grande desafio trabalhar sobre esse tema na igreja cristã. E, por isso, é claro, que nós estaremos aqui trabalhando com o aspecto prático e da aplicação também, apresentando qual é o padrão bíblico sobre essa temática. Muito bem, quero passar então a palavra ao professor Amilde Trachete, tratando aí da introdução e também qual seria o contexto do Antigo Testamento que fala sobre o divórcio. Professor Amilde Trachete, mais uma vez eu saúdo com a paz do Senhor, com a palavra de Vossa Excelência, para comentar acerca da nossa introdução da lição de hoje e também falar um pouquinho sobre a tratativa do divórcio no contexto bíblico veterotestamentário. Nós vemos o seguinte, que no princípio o Senhor disse, macho e fêmea os criou, e também aquele versículo do capítulo 2, versículo 24, que ele diz,
E, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas depois veio a lei mosaica, e que teve uma permissão para a separação do casal. Mas, nesta lição de hoje, nós estamos ratificando, procurando ratificar e afirmar aquilo que está escrito nas Escrituras, aquilo que foi ratificado também pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não estimulou a separação, ele não estimulou nem autorizou o divórcio. Inclusive, quando aqueles homens chegaram para ele perguntando sobre este caso, né, que foi uma permissão mosaica para o divórcio, o Senhor disse: não lestes? Vocês não leram? Que está escrito no princípio, não é? Como Deus criou macho e fêmea, e o que Deus uniu, não separe o homem. O Senhor deu aquela resposta incisiva para aqueles fariseus, e isto nos mostra que Jesus não estava de acordo com o divórcio. Inclusive, nós já, como o pastor Ribeiro botou até o link, lembrando aquela lição 5, né, do trimestre passado, nós já estudamos e vimos como enfaticamente o Senhor aborrece o divórcio, né? Como está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, 15, 16, 14, tudo fala sobre a questão da separação. E nesta lição de hoje, o primeiro item, ele vai falar justamente sobre essa questão da separação, mas do ponto de vista, nós vimos aqui, do ponto de vista, vamos ver, no item 1, do contexto bíblico, que é o que a gente já falou, né, que a gente vai falar justamente sobre a questão do contexto bíblico, do divórcio no Antigo Testamento, e também o que foi que Jesus ensinou. E o divórcio no contexto atual, que a gente vê, eu acho que eu já estou até adiantando alguma coisa aí do item 2 da nossa lição, para dar assim, uma visão geral da lição, né? No item 2, ele fala sobre o contexto atual, e nós vemos que tem sido banalizado, né, o divórcio, de uma forma terrível, que, inclusive, vergonhosa, porque no nosso meio evangélico, nós temos um percentual de separação semelhante a daqueles que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus. E depois nós vamos ver sobre a sutileza da normalização do divórcio, do ponto de vista moral e também do ponto de vista legal e moral. Embora seja atualmente o divórcio legal, porque há uma facilidade muito grande, qualquer pessoa pode se divorciar e pedir o divórcio, tanto o homem como a mulher, e facilmente consegue essa separação. Mas, do ponto de vista do passado, no Antigo Testamento, nós vemos que, quando acontecia o divórcio, não poderia ser reatada a união. Não podia ser, de modo nenhum, reatada a união, porque levava em conta a contaminação da mulher, que é uma coisa que pouco se fala, não é? Quando se fala porque a mulher casou com outro homem, se ela casar com outro homem, ela não pode voltar para o marido anterior, o primeiro marido, porque ela foi contaminada. Isso, a própria natureza humana reflete este mal, dessa contaminação do adultério, porque numa segunda relação com dois homens, o primeiro homem, o segundo homem, a mulher já se contamina com as gonorreias, com as doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí é uma coisa que a própria natureza clama, não é? Porque Deus colocou para o homem essa regra: casou, não se separe. E Paulo também, embora alguém ache que Paulo ele ratifica a separação, nós vemos no Novo Testamento, que é uma coisa que a gente pode acrescentar aí também, Paulo falando sobre a separação, ele só dá uma cláusula de separação, que é
no caso do marido descrente quiser se separar, ou da mulher descrente, quando é o caso de uma união mista, assim, uma união em que um é crente e o outro é descrente. Então, se o descrente quiser se separar, que se separe. Mas também Paulo não fala que a pessoa deve casar de novo. A mulher, ele diz, não se separe do marido. E se separar, não case. Da mesma forma, o homem. Se separar, não case. Porque se fala da pureza do corpo, né? A pureza do templo do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Amém, que bênção. O professor João Ribeiro, eu estava observando o comentário da professora, né, e lembrava aqui, né, da discussão que está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 6, qual é a opinião de Deus acerca do divórcio, né? Está registrado ali que Deus ele não aprova, e para isso ele usa o profeta Malaquias, condenando essa prática danosa, e a professora Milton Prachete destacou muito bem os malefícios do divórcio, seja no contexto fisiológico, né, como ela destacou, no aspecto da saúde, mas também uma discussão que aí eu queria deixar para Vossa Excelência comentar e já fazer o gancho no Novo Testamento, sobre o escrito em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Com certeza, os professores serão indagados acerca dessa passagem, porque, ora, se Moisés apresenta esse texto e lá, quando você olha, é uma condição de permissividade em relação ao divórcio, né? E aí, claro que eu não vou aqui ficar na discussão da correta pronúncia do hebraico, até porque muitos professores realmente não vão agregar muito, mas o próprio comentarista já traz o significado das duas expressões lá, da própria frase propriamente dita, que seria em português coisa feia. E aí começa justamente essa discussão que Jesus, ele já fazendo um vínculo com os evangelhos, as duas escolas, né? A gente até discutiu isso no comentário do trimestre anterior sobre a escola de Shammai e a de Hillel, né? E a de Hillel, vocês sabem muito bem que ela é um pouco mais liberal, mas eu quero deixar o professor João Ribeiro mais à vontade com esse comentário e aí a gente pode, lá na frente, quem sabe, agregar alguma coisa. Professor João Ribeiro, mais uma vez, o saúde com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, mais uma vez, professora Milde, a paz do Senhor, caros irmãos que nos acompanham aqui no podcast. Realmente, esse texto, ele é regulamentado, né? Ele é mandatório, né? Digamos assim. Ele explica bem essa situação e ele traz para nós a posição de Deus, né, em relação à lei, em relação à separação, ao divórcio, né? E aqui diz que para justificar o fim, né, do relacionamento, ele coloca a situação de coisa indecente, né, ou coisa feia, né, e que o grande problema era a interpretação dessa pequena expressão que deixou margens, como bem falou o professor Sérgio, para interpretações dúbias, né? A corrente de Shammai, uma corrente ortodoxa, que dizia, não, relações, como diz aqui o comentarista, que seriam essa coisa feia, essa coisa indecente, seria o quê? Relações sexuais ilícitas. Essa é uma posição ortodoxa, né? É prego batido e ponta virada. Só que Hillel, ele era mais liberal, né? Na época, e aqui já na época do Novo Testamento, essas duas correntes disputavam a primazia do pensamento teológico ali em Israel, e Hillel era mais liberal. Ele disse, aí muitos comentaristas usam essa expressão, se a mulher deixar a panela queimar, você já pode dispensar ela, né? Então, era algo que deixava margem para qualquer coisa a justificar o divórcio. E não é bem assim, né? Essa regulamentação era para proteger, como bem lembrou a irmã Mildes, proteger a situação da mulher, né? Proteger a situação da mulher e dos filhos para que não fossem... E outra coisa, dava carta de repúdio e tinha que ter duas testemunhas, que é para assegurar que realmente aquela decisão
tinha algum fundamento, né? Então, o que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus está dizendo que o divórcio foi feito por razões outras, que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Ou seja, como bem lembrou a professora Milde, no princípio não era assim. E Jesus vai falar isso lá na frente. Não era assim dessa forma. Só que os homens foram, com a sutileza da mudança da cultura, né? E tudo gira em torno da cultura, da sociedade. Então, a sociedade foi mudando, e bem lembrou também a professora Milde, o número de separações entre as pessoas não crentes tinha uma distância muito alta em relação aos crentes, e agora se aproximou bem e está praticamente ali em pé de igualdade. Por quê? Porque nós, de alguma maneira, contextualizamos de uma maneira assim diferente aquele ensino que o Senhor deixou, né? Então, aquela carta de repúdio ali também era para delimitar, não era para fazer uso à torta e à direito, né? E trazendo para a nossa realidade hoje, a gente vai ver lá no marco legal como se dá com facilidade essas separações. E aqui diz o comentarista, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra e comete adultério, e a nossa declaração de fé, né? Nossa declaração de fé, está aqui, né? Das Assembleias de Deus, ela chegou num momento muito oportuno, né? Para trazer um pouco de, eu considero um pouco de teologia sistemática, né, professor? Salvação, doutrina da salvação, chegando até a doutrina das últimas coisas, e passa também sobre a regulamentação do casamento, e é importante também a gente conhecer. Então, então é isso, né? A gente precisa tomar cuidado para tratar esse assunto, que é delicado. A gente precisa também, no terceiro item dessa lição, a gente vai ver a necessidade de cuidarmos com amor, né? Falar a verdade em amor e tratar, porque é um caso que, se já houve um andamento, o que é que a gente vai fazer? Então, lá na frente, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, professor. Perfeito, perfeito. E quando Vossa Excelência comentou sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Você, que é professor da Escola Dominical, até o nosso pastor-presidente aqui, né? O pastor-presidente da IADERN, da SEMADERN, o pastor Marquinhos Alves da Silva, é o nosso pastor-presidente, a quem enviamos um abraço. Ele que também nos acompanha sempre nas nossas publicações do podcast e sempre tem parabenizado essa ação singular do pastor Reinaldo Odile. Então, quando nós analisamos, e aí ele indica a importância do professor de escola dominical, os obreiros, a membresia como um todo, ter de posse a sua declaração de fé. Aqui, de fato, traz essa relevância, sabe, professor? Qual o posicionamento nosso, né? Existe uma disciplina no curso teológico, a professora Milde Praxedes sabe muito bem disso, existe uma disciplina chamada Ética Cristã. E nessa disciplina no curso teológico, trata justamente sobre essa peculiaridade do divórcio, né? E são levantadas várias questões. Dentre elas, por exemplo, sobre a pessoa que se divorciou, como fica? Ela pode se casar novamente, né? Então, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus deixa muito claro sobre o crente, por exemplo. A gente vai tratar isso com mais calma lá na frente. A moça aceitou a Cristo. Ela está casada há 5, 10 anos, aceitou Jesus Cristo. O seu esposo, deliberadamente, a rejeita pelo fato de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pelas instruções do apóstolo Paulo, em consonância também à nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, deixa muito claro que, havendo a insistência e a decisão deliberada do cônjuge que não é crente, que rejeita essa irmã e solicita o divórcio, e aí a irmã estará livre, nesse caso, para um novo casamento, né? Estaria livre em relação a isso aí. É justamente o que é tratado ali na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 7, versículo 15, que nós iremos tratar mais adiante. Eu queria só fazer um adendo aqui, né, sobre o Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento. Né? Então, o que diz aqui? Quando Jesus é indagado acerca dessa lei, não é? Ele diz o seguinte,
quando ele é questionado acerca do divórcio, ele cita a lei, em Deuteronômio, capítulo 24, ele diz, olha, essa lei foi criada por causa da dureza do vosso coração, mas o único motivo que justifica a separação, ele deixa muito claro que está tratando-se sobre a escola ortodoxa, que se refere às relações sexuais ilícitas, portanto, o adultério. Claro que ele caminha também para o aspecto moral, porque o divórcio, ou as relações ilícitas, o adultério, ele começa a nascer e germinar no coração do homem. E aí, claro que nasce aquela semente, aquele desejo pecaminoso, lá na frente pode ocasionar, de fato, a consumação do ato pecaminoso. Então, ele diz, se você olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, você já comete adultério, e o adultério aqui seria justamente uma premissa para o divórcio. Veja o aspecto moral e o modelo de Cristo da pureza e integridade prevista para o casamento no olhar de Deus. Então, o casamento está sob o olhar especial de Deus. E aí, o tópico 2, professor João Ribeiro, eu queria passar para o professor Hamilton Prachetti, quando fala justamente, apesar de ter toda essa tradição farisaica que foi discutida sobre tudo isso, se você olhar justamente, o apóstolo Paulo vai dar esse esclarecimento sobre tudo isso, né? Sabemos muito bem que nós hoje temos, então, a legitimidade em relação ao casamento, no modelo bíblico. E na lição, na sinopse do tópico 1, diz que o divórcio está presente, essa discussão, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no tópico 2 vai falar justamente sobre os perigos que estamos enfrentando hoje. De um lado, você vê a normalização do divórcio, sobre os aspectos legais, mas do outro, o que a Bíblia fala sobre isso? Professor Hamilton Prachetti. O objetivo desse tópico é justamente isso, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio, né? Nós, como o nosso irmão Sérgio já falou, no Brasil nós já temos uma legislação que permite, né, o divórcio. E há muita facilidade, como já dissemos. Hoje é bem mais rápido se conseguir um documento da separação. Mas, em décadas passadas, havia uma rigidez maior, né? Havia mais dificuldade para isso. E, infelizmente, o nosso Senhor Jesus, ele detectou justamente a causa do divórcio, a causa principal, que é a dureza do coração, a falta de amor. Porque se houver amor, não há motivo para a separação. Porque o Senhor nos ensinou a nos amarmos uns aos outros, a nos perdoarmos mutuamente, a haver respeito. Quem ama não faz mal ao seu próximo. E nós sabemos que o divórcio é uma coisa muito ruim. A separação deixa muitas sequelas. Eu até me lembrei daquele caso da folha colada que o irmão João Ribeiro deixou como exemplo na lição de número 5, né, do trimestre passado. E é difícil você separar uma coisa que Deus uniu. Por isso Jesus disse, né, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas, infelizmente, com a normalização, aí vem a sutileza, né? Não, é legal. É legal. Se é legal, eu posso. E não há nenhum esforço para a reconciliação. E o ideal é a reconciliação. A pessoa procurar, buscar o entendimento mútuo e se perdoar naquilo que for necessário. E, inclusive, nessa questão que Jesus permitiu, né? O Senhor disse, se não for por causa da contaminação, né? Do adultério, de alguma coisa da infidelidade, mas mesmo assim, se ainda houver arrependimento, se foi uma coisa assim que não foi repetida, eu acredito que há lugar para a reconciliação, se houver realmente o sentimento de amor e perdão, para que se mantenha
o casamento. No aspecto legal, qualquer um pode, né, fazer a sua separação, mas as consequências virão, não é? Não é fácil de jeito nenhum a condição do divorciado, do separado, principalmente da pessoa que foi rejeitada, né? Sentir-se rejeitada pelo seu parceiro, por aquela pessoa com quem conviveu há algum tempo. E o aspecto moral é que a gente tem que primar por ele, como santos, como templos do Espírito Santo, nós temos que verificar que a Escritura ela não autoriza de modo nenhum a separação. O Senhor diz, o que Deus uniu, eu gosto de repetir o textuário, né? O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, tem uma outra tradução que diz o que Deus uniu, né? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o ideal. Este é o ideal para o casamento, que ele seja vitalício, a união vitalícia, que não haja separação. A indissolubilidade do casamento deve ser buscada por todo cristão. Precisamos ver essa questão moral, né, do casamento. A ética cristã, ela nos ensina a permanecer unido. Trocar de esposa, por qualquer motivo, por exemplo, o marido, às vezes, é tentado por uma mulher mais jovem, buscar uma mulher mais jovem, a sua esposa já está, assim, com aspecto menos atraente, aí acontece. E também tem certas mulheres que são interesseiras, que gostam de receber mais do marido, e o marido é pobre, tem um emprego, ou então desempregado, porque tem casos de pessoas que se separam porque o marido se desempregou. Ora, o pobre do marido já está sofrendo uma situação difícil, que é o desemprego. E a mulher resolve abandonar, complica mais ainda a vida, não é? Então, nós temos que ver essas questões éticas como cristãos. Não é moral para o crente a separação. Não é? Não é moral para nós a separação. O crente não deve se separar. Como já dissemos, temos que buscar exatamente a reconciliação, buscar o amor, a compreensão. E como já falamos em lições anteriores, para se manter a relação e tudo na nossa vida, nós precisamos da comunhão com Deus, manter a nossa comunhão com os céus, procurar nos unir na oração, para que Deus traga a solução dos problemas que nos afligem, os conflitos, tudo que vier para desfazer a nossa união, temos que botar nos pés do Senhor. Como Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus traz a solução, com certeza. E lembrando, Malaquias 2:15, como já foi citado, em 16, o Senhor odeia o divórcio, ele aborrece o divórcio. Não é da vontade de Deus, portanto, para nós não é moral. O nosso Deus é um Deus moral. E ele quer que o seu povo também glorifique o seu nome. E Paulo, falando sobre nós, como corpo de Cristo, devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito, não é? Devemos, de toda maneira, andar de forma que glorifique a Deus. E Pedro também, escrevendo sobre a santidade, ele diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós não podemos escolher o divórcio como sendo uma solução, que não é uma solução. O divórcio traz mais problemas do que solução. São raros os casos que dão certo. Uma vez nós soubemos de um irmão que se separou da sua mulher, conviveu com a gente muito tempo e ele disse que já estava na quinta e a primeira era melhor, mas não podia mais voltar. Então, é uma condição difícil para ele, né? Ele ficava trocando de mulher e não tinha mais jeito para ele. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e nos livre deste mal, né?
que ninguém se iluda com esta sutileza do divórcio, que é um engano de Satanás, porque se Deus escolheu que a gente tivesse uma união vitalícia, ele sabe o que é melhor para nós, né? Como Criador, Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus servos. Que possamos guardar a sua palavra e não endurecer o nosso coração de tal sorte que rejeitemos o nosso cônjuge. É verdade, professor Amigo Prachete. E assim, isso demonstra, esse exemplo, né, professor João Ribeiro, que se o problema fosse a quantidade de relacionamentos, Salomão não teria tido nenhum problema, né? Aliás, a quantidade de relacionamentos que ele desenvolveu ficou aí no livro Guinness bíblico, né? Então, se você analisar, se a gente fosse fazer o Guinness, né? Mas a verdade é que a solução não é trocar, a solução é fortalecer. Não é à toa que Paulo confronta a sociedade. Falando nesse aspecto legal e moral, eu vou ser bem objetivo, professor João Ribeiro. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Éfeso, falando aos maridos, naquela cultura em que se observava que a mulher era propriedade exclusiva do marido. Então, da mesma forma que você tinha um servo que estava sujeito ao seu senhor como propriedade, a mulher era mais ou menos assim. Você que está nos acompanhando aí. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, olhem para Cristo, que é o noivo. Olhe para a igreja, que é a noiva. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo, que amou e se entregou pela sua noiva, não é? Nem casou ainda, e a gente vai ter as bodas do Cordeiro, e aí é claro que é uma aula de escatologia que eu não vim para comentar sobre isso. Então, de maneira resumida, mesmo que a legislação permita casamento, poligamia, por exemplo, aqui a gente não discutiu sobre a poligamia, né? Porque você pode ter, de um lado, a igreja não aprova o divórcio, então pronto, eu vou fazer o seguinte, já que não está dando certo com essa mulher, eu vou adotar uma nova esposa, vou permitir que essa aqui conviva comigo por causa da dependência financeira, e exatamente aí, quando a gente começa a enfrentar alguns problemas, que é o assunto do próximo tópico, né, do acompanhamento pastoral, porque às vezes já se cometeu adultério, a irmã está livre para se divorciar, ou o irmão, mas infelizmente há uma dependência financeira, e aí acaba aqui se sujeitando àquela limitação bem delicada. E muitas das vezes a pessoa está sendo infeliz, está passando por algum problema, mas não recorre ao divórcio, mesmo com amparo legal bíblico. Claro que nós vamos pedir a Deus que ninguém passe por isso, e vamos pedir ao Senhor que, eu vou citar um exemplo, né? Um dos pastores nossos, professores, ele comentou uma situação que uma irmã, passando muitas humilhações, e o esposo dela atraía recorrentemente, trazia essa outra moça para dentro de casa, trazia as roupas, jogava sobre ela para que ela lavasse. E aí a esposa, essa irmã, procurou o pastor. Pastor, e agora o que é que eu faço? Devo me divorciar ou devo me sujeitar a essa situação? E o pastor, como ficou nessa situação? Meu Deus, e agora, né? E aí orou ao Senhor, Deus deu graça, Deus deu uma orientação ao pastor, e aí orientou que a irmã esperasse um pouco, deixasse Deus trabalhar. Humanamente falando, ela estava livre para se divorciar, concorda? Mas o que Deus uniu não separa o homem. É bem delicado discutir sobre isso, né? Porque na ética a gente trata sobre isso. Mas, de maneira resumida, essa irmã continuou. Ela continuou orando, fazendo campanha, e de repente apareceu aquele moço que era o esposo dessa irmã. Ele se apresentou ao pastor, claro que ele ficou logo preocupado. Pronto, matou a mulher e se separou e agora vem se acertar comigo. Mas ele veio agradecer o pastor, porque ele orientou a irmã a não se divorciar dele, não desistir dele, e Jesus trabalhou nessa família. Claro que há casos e casos, nós não podemos aqui normatizar, mas uma coisa é certa. A poligamia, o aborto, o divórcio e tantos outros temas, que mesmo tendo um amparo legal, estatutário, uma lei vigente, nós temos que ter um cuidado sobre o que a Bíblia ensina sobre essa temática. Professor João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Lins. Essa temática ela é bem atual, necessária, né? Louvamos a Deus porque chegamos numa série de lições que trazem para nós assuntos atuais, e eu também vou mais além. É desafiador para
todos os professores, porque a lição anterior ela tinha um contexto bíblico, né? A gente estuda o texto bíblico e aplica, faz exegese, mas essas lições elas precisam lançarmos à luz, além da palavra de Deus, examinar o nosso mundo ao redor, né? As leis e as normas estão aí, né? Tem um teólogo chamado Karl Barth, ele diz que o crente ele tem que estar com a Bíblia na mão e o jornal do dia no outro, né? Hoje seria o quê? O portal de notícias no outro, né? E a gente vê que houve um avanço na legalidade do divórcio no Brasil. Eu tenho aqui alguns dados rápidos, só para título de informação. A lei do desquite foi lançada em 1942. E ali se mantinha, o desquite se mantinha ainda o vínculo matrimonial. Estava só a separação de corpos, né? Mas ainda existia o laço matrimonial. Aí depois, em 1977, veio sim a lei do divórcio. Depois de um tempo de desquite, aí se fazia o divórcio. A Constituição de 88 também tem lá um dos artigos, né, que fala sobre isso. E agora, em 2007, a separação agora pode ser extrajudicial. Quer dizer, o que eu estou querendo levar é as facilidades que a sociedade promove. Por quê? Porque a legislação muda, não é porque o legislador inventou de mudar, porque a sociedade mudou e o legislador acompanhou as mudanças da cultura que está ao seu redor e absorveu aquilo ali e colocou em forma de lei, apesar de que, como bem lembrou a professora Milde e o professor Sérgio Lins, o que é normal, o que é legal, necessariamente não precisa ser normal, principalmente para nós cristãos. Se vivemos num regime de leis onde, por exemplo, não se aceita ou se aceita alguma determinada prática, mas que fere a palavra de Deus, o cristão vai sofrer porque ele vai precisar defender os princípios da palavra de Deus, né? E depois, 2007 teve o casamento extrajudicial e agora, nessa época de pandemia, se permitiu o divórcio, pedir o divórcio pela internet. Pela internet. Pega um certificado digital no cartório, o e-notarial, né, que é o eletrônico, vai lá. Se é consensual, se não tem filhos menores, se não tem nenhum filho maior, mais dependente, né, incapaz, alguma coisa assim, né? Ou se a mulher não está grávida, o camarada vai lá. Internet, www, manda para lá e está resolvida a questão, né? As facilidades do mundo moderno. Mas a lei não nos isenta ou não nos libera de deixarmos de obedecer os aspectos morais da palavra de Deus, né? Claro, temos a cláusula de exceção, precisamos ser justos, né? Precisamos ser justos. Existe a cláusula de exceção em relação ao divórcio, né, que o próprio Jesus levantou, que o próprio Paulo levantou, e essas daí ficaram como uma permissão de Deus, né? Uma permissão de Deus, não que fosse. Então, irmãos, no aspecto moral, o Estado garante esse aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral, que está lá em Mateus. Tem 2 trechos que nós sugerimos aos irmãos estudarem, Mateus 5, 31 e 32, e Mateus 19, né, que é o texto da leitura bíblica em classe, Mateus 19, do 1 ao 9, né, que o Senhor dá o aspecto moral. E o aspecto moral é princípio bíblico, é princípio espiritual, que os irmãos bem defenderam aí, e só para nós encerrarmos aqui, encerrando esse tema, alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito, como tem o exemplo lá de Malaquias. Por quê? Porque há um preço alto para se pagar.
aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus, né, vão sofrer. Infelizmente, é um assunto muito delicado, né? E os professores precisam ter também graça de Deus, porque quando forem ministrar nas suas salas, vão ter contato com alunos ou alunas que estão passando ou já passaram ou estão dentro desse processo. Então, é preciso nós termos graça e sabedoria para explicarmos a verdade em amor, para que as pessoas não sejam feridas, mas sejam orientadas pelo princípio da palavra. E assim, muitas das vezes aconteceu um divórcio porque a irmã não vigiou e caiu um adultério e aquele obreiro, aquele irmão está passando um procedimento bem delicado, né? Então, realmente, nós temos que ponderar muito as nossas falas. Nunca professor de escola dominical, e aí fica a dica, né, professor João Ribeiro, professor Amigo Praxedes, nunca podemos ser professores radicais, né, de, olha, irmão, o divórcio é do capeta, né, cuidado você, se você se divorciar, você vai para o inferno. Né? Então, cuidado com os extremismos, né? A gente precisa exercer muita graça, muita misericórdia. Há algumas situações que são, infelizmente, que acontecem do nosso lado, algum irmão que passa por isso. Agora, de fato, o posicionamento do crente, né, é que, de fato, mesmo que a legislação permita, e existe até um divórcio premeditado, né, que é quando você realiza um casamento, já desvinculando todo o patrimônio adquirido ao longo do tempo, ou seja, o que, vamos supor, eu e Ana Paula, né? Então, vamos supor que eu tinha, sei lá, 2 casas antes de casar e minha esposa tinha 3. Nós casamos 5 casas, né, no total. Ao final, vamos supor, um contrato previsto aí de 5 anos de casamento, no final, cada um volta o seu patrimônio que se adquiriu ao longo do tempo. No final desse contrato, poderia ser tratado em algum artigo no próprio contrato. Então, já temos hoje situações parecidas como essa, né? Então, o pessoal já casa com prazo determinado, né? Então, alguns autores, né, sexólogos modernos, definem que, na realidade, o casamento, né, o melhor casamento não seria aquele para a vida toda, mas seria temporário, né? E aí eles defendem que o casamento temporário ele faz mais sentido do que um casamento para a vida toda. Imagine uma defesa como essa. E aí você vai ver um artigo muito bem fundamentado, defendendo isso, mas moralmente, olhando para a Bíblia, biblicamente, essa deve ser uma posição de um cristão, né? Mas, enfim, chegamos ao último tópico, falando sobre divórcio e a prática pastoral. E aí, eu queria aproveitar já a minha fala, né? Lembrar do cuidado. O pastor está ali para cuidar, né? A professora Milton Praxedes vai comentar também, né? Mas quem passou por um processo sabe o quão é traumático passar por isso. Seja crente ou não, irmão, dá sequelas inevitáveis para os filhos. Eu, por exemplo, meus pais são divorciados e até hoje eu levo, né, a ausência do pai, a ausência da mãe, porque a mãe agora precisava sustentar a casa, e aí surge uma nova figura, o padrasto, a madrasta, e como fica os filhos, gera-se traumas ao longo da história. Né? Eu, por exemplo, né, eu sei que talvez meu pai assista aqui, né, mas minha mãe, ela praticamente me combatia o fato de chamar ele de pai. Não chama ele de pai, né? E aí praticamente, realmente eu apanhava na boca, né? Não chama ele de pai, ele não é digno de ser chamado de seu pai porque seu pai se divorciou de mim e ele não é mais seu pai, aquela coisa toda, né? E claro que você vai crescendo com aquilo e isso gerou uma sequela. Então, toda vida que eu ligo para ele, eu tenho ainda aquela trava, né? Bença, pai, né? Porque aí, na infância, foi combatido com isso. Então, você vê um exemplo. Eles não eram crentes, é claro, né? Quando era criança. O professor Milton Praxedes, comentando sobre isso, né? Sabemos da importância do acompanhamento. Vossa Excelência, a esposa do pastor Jonas de Paiva, caso ninguém saiba aqui, o pastor Jonas de Paiva é membro da nossa diretoria e, com certeza, a irmã Milton Praxedes, a professora Milton Praxedes, deve ter acompanhado alguma situação e alguns exemplos e está acompanhado de um pastor ao seu lado, esposa de pastor, sabe muito bem da necessidade e o cuidado da prática pastoral ante esse tema tão delicado. Professora Milton Praxedes. É verdade. Nós vimos o caso de uma pessoa que ela foi infiel e o marido deixou. E ela queria se justificar e permanecer na igreja com o marido com quem ela adulterou. E isso foi um caso muito difícil para a gente, né? Para convencer aquela irmã que
realmente aquela situação era muito delicada, para ela permanecer na mesma igreja, com a família, uma situação difícil. Eu estava, no seu relato aí, eu estava me lembrando de um termo que é colocado aqui na nossa lição. Você foi forçado a uma alienação parental, né? De sair ou rejeitar o próprio pai, incentivado pela sua mãe. Mas todas essas feridas Deus tem condição de sarar, né, na nossa vida. Quando a gente busca o Senhor, e essa questão pastoral, esse último tópico, é muito importante esse tratamento com a pessoa divorciada, não é? A pessoa que sofreu o divórcio. Ela realmente, se foi o caso da rejeição, ela vai carregar isso aí muito tempo até que seja sarado no seu coração essa rejeição. Eu acho difícil. Tem a questão da insegurança, depois disso, a mulher que depende do marido, né? E quando o marido deixa, fica uma situação muito difícil, porque ela que vai ter que assumir toda a responsabilidade de pai e de mãe para cuidar dos filhos, principalmente quando há filhos na relação, se torna mais complexo o caso. E o pastor tem que ter sabedoria, graça de Deus e demonstração de amor fraternal para com aqueles que sofrem esse problema, não é, da separação. Porque é muito traumático, realmente, essa situação do divórcio, a separação. E é uma coisa que, segundo a Bíblia, naquele capítulo 24, ela é uma dissolução. É uma coisa que você acabou com o casamento e não tem retorno. É uma coisa difícil, né? Quando acontece isso, principalmente quando a pessoa já se envolve com outras. Aí fica mais difícil. E nós, como Igreja do Senhor, temos que lembrar, como Paulo disse no capítulo 6, que nós somos membros uns dos outros. Temos que sentir um pelo outro também aquilo que o outro está sofrendo. Temos que nos colocar na posição do outro, que é a empatia, né, que em psicologia se fala. Temos que nos colocar na situação do outro, sentir a situação do outro, procurar compreender a sua real situação e procurar ajudar. É muito importante isso, que o pastor ele tenha esta habilidade, né, para ajudar a família que tem sofrido a separação. E não fazer esta alienação, não é? Alienação. Nós não podemos. Temos que continuar mostrando que, embora o cônjuge está separado, mas é pai e é mãe. E os filhos têm que respeitar, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz em que situação o jovem ou o filho deverá deixar de honrar pai e mãe. Tem que honrar, saber que ali está o seu progenitor, seu genitor, e que, segundo a palavra de Deus, ele merece a sua honra, o seu respeito. Embora a sua atitude não seja responsável, muitas vezes o pai ele deixa a casa por irresponsabilidade mesmo, mas a figura do pai não pode ser tirada da mente da criança, de jeito nenhum. O divórcio como cristão também é outro caso em que a gente, como cristão, tem que compreender. É o mesmo caso, né? Sabendo que a situação que Deus permitiu foi justamente a questão da contaminação, no caso de prostituição. Tem até um termo grego que é falado aqui na nossa lição, a porneia, né? Que significa todo tipo de relação sexual ilícita. Hoje nós estamos numa situação muito difícil, porque existe a sodomia, o homossexualismo. Tem mulheres deixando seu marido para viver com outra mulher, homens deixando suas mulheres para viver com outro homem. É totalmente contrário à palavra de Deus. Não é moral.
Isso aí não pode acontecer no meio dos crentes, né? Não pode. Está acontecendo, mas o ideal é não acontecer, que nós possamos manter o modelo, o padrão, porque nós estamos vivendo numa época em que se quebra os paradigmas, né? Há uma quebra de paradigmas. Os modelos estão sendo modificados, há uma inversão de valores, mas o crente tem que preservar os valores cristãos, tem que preservar o seu conhecimento da palavra, o seu temor ao Senhor. E quem teme ao Senhor vai viver a sua vida de santidade de modo agradável a Deus. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 6, 12 a 20, Paulo explica muito bem sobre isso. Nós não podemos, de modo nenhum, ofertar o nosso corpo, fazer um corpo com outra criatura que, de um modo indigno, que venha macular o corpo de Cristo. Nós não podemos. Simplesmente, Jesus disse que se a vara não estiver ligada à videira, será cortada. Então, esse comportamento atual de homossexualismo, sodomia, outros tipos de relações sexuais que, às vezes, atrapalham o casamento, os vícios, as taras, tudo isso tem que ser tratado também na igreja, para que as pessoas saibam como se comportar e viver uma vida santa que agrade ao Senhor. E os casos de divórcio se multiplicam, como já dissemos no princípio, né? E as razões, às vezes, nem são essas que eu citei, que são terríveis, né? Que mancha o corpo de Cristo, o próprio corpo da pessoa, né? Que você passa a viver uma vida de promiscuidade e o seu físico vai sofrer por isso. Mas, às vezes, é a questão de gênio, é a questão de comportamento, às vezes porque o marido tem um comportamento diferente do meu. Claro, cada pessoa tem o seu caráter, né? E esse caráter, ele é trabalhado, quando a gente está na igreja, é trabalhado para ser cristão. Nós acabamos de estudar a lição anterior, que fala sobre a ética cristã, e na primeira lição fala sobre as bem-aventuranças. O cristão tem que ser humilde, tem que ser manso, ele tem que tratar bem o seu cônjuge, ele tem que viver uma vida que glorifique a Deus. O seu comportamento tem que ser um comportamento que agrade a Deus. E temos que lembrar que todos nós fomos aceitos pelo Senhor. O Senhor é a nossa propiciação. Todos nós somos amados pelo Senhor. E nós devemos nos amar uns aos outros. Jesus até disse no capítulo 15 de João: conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Tanto no capítulo 13 como no capítulo 15, o Senhor enfatiza o novo mandamento que ele tem dado para a sua igreja, que é o amor. Então, tanto no comportamento do pastor em relação à pessoa divorciada, como o divorciado como cristão, que é já conhecendo a palavra, que todos nós somos suscetíveis à queda. Paulo disse: quem cuida está de pé, olhe, não caia, mas tem que vigiar. Temos que buscar o poder de Deus, a virtude de Deus, vigiar para que não aconteça conosco, mas se acontecer com alguém, que possamos chegar também para ajudar. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e psicológico. É assim que diz a palavra. Da conclusão aqui da nossa lição. E aí estamos chegando ao final, mas, claro, a palavra conclusiva aí, o professor João Ribeiro. Obrigado, professor Amigo Prachete. Realmente, essa situação de alienação que você comentou, né? E tantas situações delicadas que a gente enfrenta no nosso convívio cristão, nas congregações, nas igrejas, né? E o desafio também para nós que estamos na liderança, você que é professor de escola dominical, você que é pastor que tem nos acompanhado. Existem alguns cursos, né? Conteúdos também, livros, que tratam sobre aconselhamento bíblico, né? Então,
Claro que também existe uma coisa muito importante, o professor Hamilton Prachedes comentou sobre o acompanhamento pastoral, que ela acompanhou, mas o professor João Ribeiro sabe muito bem que existem algumas especialidades médicas para tratamento da nossa alma, né? Que é a psicologia. Então, no caso de divórcio, né, existem recomendações, não só acompanhamento pastoral, que é importante, mas também, claro, tem pessoas que vão lidar muito bem com essa situação. Não estou aqui generalizando, mas também há uma recomendação ali de um profissional, né, um psicólogo. Mas agradeço os comentários do professor Hamilton Prachedes, né, e muito conhecimento a gente vai adquirindo e passar a palavra conclusiva, né, um resumão aí, o que nós podemos ainda não ter deixado passar nada aí para o professor João Ribeiro, para que a gente estamos chegando já ao final do nosso podcast, passar a palavra conclusiva ao professor João Ribeiro. Muito bem, professor Sérgio Luiz. Temos aqui, nesta lição, a perspectiva do divórcio em diversas culturas e diversas formas de pensar, diversas legislações, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, né? Então, o Senhor, eu, quando fui à presença de Deus, fui diante do pastor e me casei com minha esposa, eu não estava apenas diante de uma reunião social, eu estava diante do Senhor, celebrando uma aliança que o Senhor autenticou, que o Senhor me deixou livre para escolher, né? E quando o senhor estava falando a respeito daquelas situações de divórcio, né, tem pessoa que vai chegar e vai dizer, não, a gente casa e se não der certo, separa, né? Se o camarada for entrar no casamento já com esse pensamento, convém refletir melhor sobre essa decisão, porque são decisões que na nossa vida vão repercutir para o resto da vida, e uma das maiores decisões que o homem toma e a mulher toma é o casamento. Daí, nós olharmos para o mundo, né, mas não nos conformarmos com o mundo. O mundo tem seu padrão. Nós temos o nosso, que é bíblico, né? E, indo para as raízes, né, da questão, a gente vai ver o porquê dos divórcios. Um divórcio ele não acontece assim, a la casinha plim plim, me divorciei. Não. Um divórcio, você precisa estudar, né? E aí, né, nessa parte do tratamento das pessoas, e muito bem lembrado pelos irmãos, o pastor John Stott, ele disse, olha, quando alguém me procura para falar sobre divórcio, eu me recuso a falar sobre divórcio. Eu quero primeiro falar a respeito de casamento, princípios bíblicos do casamento e reconciliação, né? Porque Deus ainda age, Deus ainda trabalha, Deus ainda faz, né? Então, essa é uma postura, né, de achar essa situação normal, uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa, porque as Escrituras Sagradas contêm princípios e preceitos que moldam os nossos relacionamentos. Então, como sendo uma instituição divina e refletindo o ideal de Deus, né, nós precisamos ver essa questão com cuidado, né, e não ter a sutileza, aderir à sutileza. Aí é que está a grande lição da lição, né, para ser redundante, é que é a sutileza, é a manha, né, é o jeitinho do inimigo dizer tudo normal, a sociedade está assim, desse jeito, né? E assim a gente precisa confrontar com a palavra aí para os pés de Jesus, orar e buscar. Inclusive, professor, só finalizando, na orientação da lição, ele pede para que os professores, ele dá uma sugestão, na verdade, né, para que os professores, quando ao final da aula, eles façam uma oração. Aqui na metodologia do plano de aula, ele diz assim, faça uma oração apresentando a vida conjugal dos seus alunos e reserve esse momento para apresentar a Deus as demandas conjugais da classe. E aí a gente vai ajudar os irmãos. E, para finalizar, nós temos também o subsídio
da lição de número 5 do trimestre passado. Né? Se os irmãos forem lá no podcast EBD em Síntese e procurarem a playlist das lições do trimestre passado de adultos, a lição 5, né, tem vários assuntos que nós abordamos que não coubem nessa lição, mas que também podem complementar e ajudar ao professor e ao aluno a desenvolverem melhor esse assunto e também a gente possa caminhar juntos e pedindo graça a Deus, misericórdia a Deus, para tratarmos de um assunto difícil, mas necessário, né? Que até o Dr. Martin Lloyd Jones diz assim, porque é difícil, a gente não pode deixar de tratar. Né? A gente tem que tratar esse assunto. Né? A gente tem que enfrentar. A gente não pode arrancar da Bíblia Sagrada Mateus 19, nem Mateus 5, 31 e 32. E assim eu agradeço essa oportunidade. Se Deus quiser, o Senhor possa abençoar cada um dos professores nas suas respectivas aulas desta semana. Que bênção, né? E assim, isso serve para a nossa reflexão, que quebrar alguns tabus de discussão de alguns temas delicados, né? Hoje sendo tratado na escola dominical sobre divórcio, né? Isso mostra justamente a maturidade que nós precisamos desenvolver e discutir sobre essas temáticas delicadas. Mas não podemos esquecer que o divórcio é anormal, é um ponto fora da curva, né? É algo que deve ser visto como anormal, mesmo que tenha um amparo legal, mas o amparo bíblico e moral deve ser olhado como anormalidade perante o ideal divino, que é o casamento que Deus projetou até que a morte os separe. É um voto que nós fazemos diante de Deus e diante dos homens, como o professor João Ribeiro. Muito obrigado pela presença singular, que aqui sempre aprendemos com os nossos ilustres professores comentaristas, a professora Amilde Prachedes, ao professor João Ribeiro e a você que está sempre acompanhando o nosso podcast EBD em Síntese. Que Deus abençoe e continue sempre acompanhando. Tem uma missão para você. Compartilhe esse link, esse conteúdo ao máximo de pessoas no seu ciclo social, de modo com que venhamos alcançar mais e mais pessoas e o reino cada vez mais vai avançando e vamos aprendendo mais e mais. Muito obrigado, professor Amildo Prachedes. Desejo a paz do Senhor para Vossa Excelência e ao professor João Ribeiro também, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.